sentimento de justiça de cada um. Quando vos disserem que, olha, o jurado pode decidir de qualquer forma, está errado, porque ele não jurou isso, ele jurou outra coisa. E em nome desta outra coisa, chamada consciência, que eu quero dizer a vocês, para condenar o acusado aqui presente. Muito obrigado, e volto à réplica. A presidência agradece a compreensão do eminente tribuno, promotor de justiça, Dr. Roberto Tardelli. Nós temos limitações de tempo, é evidente, e de imediato, sem qualquer outra consideração da parte da presidência, concedo a palavra ao nobre defensor. A rigor, cada um deles teria direito a 1h30, imagine aos senhores, mas dentro das nossas limitações, Dr. Márcio Tomás Bastos, para exercer o sagrado direito de defesa, pelo prazo de 20 minutos. Meritíssimo juiz-presidente desse tribunal, eminente Dr. Roberto Tardelli, promotor de justiça, senhoras juradas, senhores jurados, ilustres assistentes que nos honram com sua presença nesse espetáculo que se repete todo dia, em todo lugar, de ver uma instituição democrática como o júri funcionando num regime democrático como é o Brasil. O júri é muito melhor instrumento para decidir um certo tipo de caso do que o juiz togado, do que o juiz formado, que fez concurso. Por que isso? Porque o juiz togado, de tanto lidar com bandido, de tanto lidar com estelionatário, de tanto lidar com pessoas que vão ali para enganá-lo, ele vai se deformando. E acaba achando que todo mundo é culpado. Que todas as pessoas estão ali para mentir para ele. E que o réu, por definição, merece punição, merece pena, merece ser condenado. O júri não. Vocês estão aqui, permito-me lançar mão da mesma licença de saudação, vocês estão aqui para decidir o destino desse rapaz, que era quase adolescente, que engordou um pouquinho com o tempo, porque isso aconteceu em 2005. Ele era muito mais fraco do que isso. Vocês estão aqui para julgá-lo por uma coisa que ele efetivamente fez, existindo até a possibilidade de que ele não tenha feito. De que tenham sido os dois companheiros menores que fizeram. E para julgar isso, que aconteceu em junho de 2005, vai fazer 6 anos agora em junho, para reconstruir aquela realidade que aconteceu aquele dia, naquela noite, aquela madrugada, em toda a sua espessura e a sua densidade, nós precisamos ser como o júri sabe ser. Nos afastarmos dos preconceitos, decidirmos de acordo com a prova dos autos, à luz de alguns critérios, como verossimilhança, como credibilidade, como razoabilidade. Porque nós não estávamos lá naquele momento. Nós realmente não filmamos aquilo em videotape. Não sabemos como aquilo aconteceu, a não ser reconstruindo a história. E como é que se reconstrói a história? Lendo aquilo que foi trazido pelas testemunhas, pelos laudos, por toda a prova. Afinal de contas, era um casal que estava namorando por mútuo consentimento diante de uma webcam em que o homem falava com seus interlocutores da blogosfera e a mulher fazia poses e fazia relação sexual com ele
porque ela queria? Não. Não é isso que se encontra nos autos. O que se encontra nos autos é um caso de estupro. E estupro com um objeto pontiagudo enfiado na região genital dessa mulher. Por isso é que ela foi tomar um banho de assento. Para mitigar um pouco a sua dor, o seu desespero de ter sido violentada pelo próprio companheiro na frente de uma webcam, na frente da internet, sabendo que aquilo ia para a internet, porque o computador dele, que foi apreendido, depois da perícia se mostrou pródigo em sites pornôs. Então eles não estavam fechando a porta e namorando lá dentro consensualmente, não. Nós terminamos a primeira década do século XXI. Hoje existem muitos valores. Existe o valor ambiental, tão bem descrito pelo Dr. Tardelli. Existe o valor do feminismo. Existem outras questões que nunca estiveram em causa. Entre elas, a liberdade sexual. As pessoas, efetivamente trancadas no seu quarto, podem fazer o que quiserem, desde que as duas queiram. E aqui, nós só temos uma testemunha, que é a Isabel. E o que ela conta? Que ele a obrigou a tirar a roupa. Que ele a obrigou a fazer sexo oral na frente da televisão, na frente do computador ligado. E ele conversava com os espectadores. Que ele a violentou com um instrumento cortante. Que ele a desnudou para mostrá-la. Que ele vivia convidando ela para ir em casa de swing. Nada contra a casa de swing, desde que os dois queiram. A mulher e o marido. O amante e a amásia. Mas não assim, nesse machismo do século XIX, em que o homem tem direito de vida e de morte sobre a sua mulher. Então ele tranca a porta e fala, vem aqui e faz o que eu quero. E foi isso que aconteceu. É isso que essa pobre dona Isabel conta nos seus 2 depoimentos. Que ela era violentada. Que ela era forçada a fazer coisas na frente das câmeras da internet. Coisas que ela não queria. E o outro filho dela, chamado Flávio, que era filho dela e da vítima, sabia disso. E contou isso no seu depoimento. E esse Fábio que está aqui, sabia disso. E quando chegou em casa, o que aconteceu? Eu estou reconstruindo a história à luz da prova que existe. A prova é contraditória. A prova é fragmentada. Algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra coisa. Mas essa versão está apoiada no depoimento de um dos menores, do Samuel, que diz que eles chegaram na casa, a mãe saiu chorando do quarto e correu para o banheiro para tomar o banho de assento, porque ela tinha sido violentada dentro do quarto do casal. E ele pergunta, o que aconteceu, mãe? A relação de filho e de mãe. É uma relação séria. É uma relação edípica. É uma relação que faz profundas ressonâncias no coração e na mente de todo ser humano. E ela diz, sai correndo e não diz nada e entra no banheiro. Aí vem o machão, o Eduardo, o marido, o padrasto. E ele pergunta, o que aconteceu?
E o padrasto diz, você não tem nada com isso. Sendo que ele sabia, e isso está confirmado pelo depoimento de outras pessoas, que o padrasto tinha 2 armas, que foram as armas achadas na Kombi. E aí o que acontece? Ele vai tomar satisfação com o padrasto vem para cima dele, depois de enfiar a mão embaixo da cama, onde ele sabia que o padrasto guardava a arma. Então ele pegou esse ferro da moto e bateu e matou. Essa é a história que existe ali. Esse rapaz tinha menos de 21 anos na época. O que ele tinha feito a sua vida inteira? Esse é um critério importante para o júri. Porque nós não somos uma pessoa que nasce naquele momento. Nós somos uma história, nós somos uma espécie de rio que vem correndo. Esse rapaz, em 2005, não tinha 21 anos, nunca tinha cometido nenhum crime, nenhum ato antiético, nenhuma falta contra a sociedade. Era humilde, era pobre, trabalhava e nunca tinha cometido nenhum crime. Nem tráfico de droga, nem briga, nem agressão, nem nada. Muito bem, nesse dia, ele bate violentamente e mata o seu padrasto. Mata. O seu padrasto foi pegar um revólver e falou, você cala a boca e não se mete comigo. E foi para cima dele. Isso diz a testemunha Samuel, que depõe aqui. Isso aconteceu em 8 de junho de 2005. Antes disso, ele nunca tinha cometido nenhum crime. Depois disso, ele nunca mais cometeu nenhum crime. Ele está solto. Ele vai sair daqui e vai embora. Ficou preso uns tempos, depois foi solto. Respondeu ao processo em liberdade. Ele nunca mais cometeu nenhum crime. Então, o que aconteceu com ele? Aí é que vem o critério que o júri não só pode, como deve usar, que é o critério da verossimilhança, do que se parece mais com a verdade. Será que esse rapaz, que era um menino bonzinho, que nunca tinha cometido nenhum tipo de crime, será que esse rapaz, subitamente, naquela madrugada, se tornou um bandido, um louco, um facínora, capaz de assassinar friamente o seu padrasto? Ou será muito mais razoável que ele tivesse visto aquela tragédia com a sua mãe, estivesse em vias de ser agredido, e aí reagiu e matou o padrasto? O que se parece mais com a verdade? A história da acusação ou a história da defesa? Porque quando a gente vê um sujeito que já matou 5 pessoas, que já feriu outras 5, que mata alguém, a gente é levado a acreditar que ele matou alguém, porque ele já matou antes. Ou então, no caso desse menino, se depois dessa tragédia ele tivesse matado mais uns 3, aí a gente falava, não, esse cara é perigoso, esse moleque é matador. Ele matou aquele e matou mais 3. Na outra hipótese, matou 3 antes e agora matou 1. Mas esse, com um passado e um futuro absolutamente brancos, imaculados, em relação a qualquer tipo de crime, será que naquele dia ele virou um monstro, matou e depois voltou a ser bonzinho de novo? Não é verossímil, não é razoável, não é lógico. Os doutrinadores italianos, como sabe bem o professor Roberto Delmanto, os doutrinadores italianos dizem que a lógica é a rainha das provas. É a melhor prova que existe, é a lógica, é o raciocínio. E quando a gente raciocina aqui, o que é que nós vemos?
que esse